Portanto, bem-vinda, Regina. Bem-vinda Obrigada. ao nosso Girl Bosses Portugal Mastermind. Eu quis convidar-te exatamente porque, como tu sabes, esta é uma comunidade, é um coletivo de mulheres que querem empreender de alguma forma e nós temos muito esta política de o empreendedorismo pode acontecer em muitas formas, tanto termos o nosso próprio negócio, ou termos um rendimento extra, ou então sermos empreendedores dentro da nossa empresa, portanto, onde nós trabalhamos, sermos também, ter este espírito de empreendedoras. Então, o conceito de Girl Boss é isso mesmo, é desenvolvermos este espírito e tu és realmente uma mulher empreendedora, totalmente o perfil de Girl Boss, e foi por isso que eu também te quis trazer aqui, não só para falarmos um bocadinho, ok, de marketing digital, que é a tua área de expertise, mas também mais ainda saber sobre o teu percurso. Como é que tu chegaste a este ponto da tua carreira? Como é que foi, não é? Desde o início até ao momento atual, porque isso é que vai inspirar estas mulheres e o nosso coletivo das Girl Bosses Portugal a fazer o mesmo, ou então a perseguir os seus sonhos, não é? Independentemente de qual é que ele é. Acho que todas as mulheres empreendedoras têm algo em comum, que é o seguir os nossos sonhos e querer fazer mais. A Então, perseverança. exatamente, e eu acho que tu, tal como tivemos outras duas convidadas também maravilhosas, és um exemplo que eu queria trazer aqui para ouvirmos a tua história, ok? Muito obrigada. Para quem não conhece a Regina Santana, por algum motivo, a Regina Santana é CEO da Get Digital e é especialista em marketing digital, neuromarketing, comportamento do consumidor, certo? Então, Certo. vais trazer-nos aqui um grande conhecimento dentro dessa área, algumas dicas que possas passar para quem está a iniciar um negócio, um rendimento online, um rendimento extra agora com os serviços online, mas gostava de começar realmente que partilhasses connosco a tua história. Bem, primeiro muito obrigada pelo convite, sinto-me lisonjeada por ele e vou partilhar com vocês algumas coisas que a maior parte das pessoas desconhecem, mas realmente o meu percurso não é o percurso normal. Da maior parte das mulheres, não é? Eu fui mãe muito nova, eu ainda tinha 15 anos quando fui mãe pela primeira vez, portanto foi completamente ao contrário de toda a gente. Parei de estudar para ser mãe, não parei de estudar para ser empreendedora. E trabalhei em arquitetura dos 17 aos 32, 33 anos. Portanto, eu só fui estudar depois de já estar a trabalhar. Voltei a estudar aos 30, fui mãe aos 15 e aos 23. E sempre gostei de fazer muitas coisas. Eu nunca estive só no emprego. Eu arranjava trabalho ao fim de semana, eu arranjava trabalho para fazer à noite, fiz tudo o que se possa imaginar, porque eu gosto muito de fazer coisas. A ideia de fazer uma coisa diferente, de aprender uma coisa diferente e desenvolver uma coisa diferente, acho que é o que mais me fascina, não é? Então, eu trabalhei até 2012, portanto, na outra crise económica que nós tivemos antes desta, que estamos a viver agora, e a minha entrada neste mundo foi um bocadinho diferente. Eu, na altura, até estudava em engenharia civil, portanto, não tinha nada a ver com isto, mas com a crise deixou de fazer sentido, não é? Não fazia sentido, quando não havia trabalho para os engenheiros que havia, eu terminar uma licenciatura em engenharia civil porque ia ficar desempregada na mesma, não é? E já não fazia sentido. Então eu fazia desporto, fazia BTT, também diferente, não é? Eu gosto de fazer tudo que é um bocadinho diferente. Na altura que ninguém fazia, porque agora faz imenso, mas na altura havia muito pouca gente, principalmente muito poucas mulheres na área. E eu tinha um blog que servia para partilhar as nossas experiências, as coisas que a gente fazia, os nossos passeios, as maratonas, os nossos treinos, era uma coisa muito lúdica. E em 2010 eu descobri, através do Paulo, porque depois eu conheci o Paulo com quem vivo hoje, que dava para ganhar dinheiro com o meu blog, porque ele ganhava dinheiro trabalhando exatamente com blogs, né? Ele trabalhava só online e foi aí que eu entrei neste mundo, em 2010,
eu depois deixei o emprego em 2012, mas já tinha imensos blogs, já tinha blogs no Brasil, já tinha pessoas a escrever no Brasil para esses blogs, não é? Que mantenho até hoje, portanto continua a ser uma fonte de rendimento que mantemos, mas entretanto tem a Get Digital em Portugal e no Brasil, tem um centro terapêutico de terapias alternativas, porque é outra área que eu adoro. Não fazia ideia. Não, eu tenho assim, já criei uma marca de calçado, fui sócia de uma empresa que criou uma marca de calçado que depois vendi a minha parte, Sim. já tive um restaurante, já tive uma marca de relógios, agora tenho a Get Digital, o centro terapêutico e uma empresa de formação que usa a marca Digital Elevation. Portanto, é um mundo, não é? Um mundo. Um percurso mas tudo, realmente. Eu seguro-me um bocadinho para não entrar em novas ideias, porque, ou melhor, seguro-me para que as novas ideias que surjam entrem dentro da área em que eu mais trabalho, que é a área do marketing, não é? Da agência, porque senão é uma dispersão de coisas, é fazer Sim. coisas e acaba por não ser tão fácil assim, não é? Então, hoje em dia as ideias que vão surgindo e são sempre imensas, vamos tentando que sejam projetos dentro da agência, portanto, empreender dentro da empresa que já temos, ao invés de criar um novo negócio, uma nova empresa, porque é muito desgastante. É maravilhoso, mas é muito desgastante. Quando temos muitos negócios em muitas áreas diferentes, porque é uma energia que depois nós não conseguimos ter na mesma proporção para todas as áreas, não é? E às vezes há um bocadinho de frustração, que eu queria estar nelas todas e queria estar nelas todas com a mesma energia e é impossível, não é? Então agora vamos ficando pela agência, os projetos dentro da agência e a formação, que é uma área que me fascina também, não é? Poder partilhar aquilo que vou aprendendo, que vou estudando, poder partilhar com os outros também. Mas então, esse é o meu percurso resumidamente. Mas então, se formos um bocadinho voltando atrás, se nós formos olhar para o teu início de carreira, que não começou no marketing, não é? O que é que achas que pode ter despoletado esta paixão, que eu acredito que tenhas, não é? Porque trabalhas maioritariamente com o marketing. O que é que poderá ter despoletado essa paixão? Já estava aí ou... Eu gosto da comunicação, a parte da comunicação, e gosto essencialmente de pessoas. Eu costumo dizer que eu amo e odeio, não é? Porque gosto muito de umas coisas e gosto muito pouco das outras, mas adoro entender o comportamento das pessoas e conseguir perceber como é que se comunica com as pessoas de forma assertiva, porque é que nós temos que comunicar de determinada forma, porque é que as pessoas têm determinado comportamento. E foi isso que depois dentro do marketing me apaixonou mais, que eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados, que aqui não é muito falado, mas que é uma área maravilhosa. E eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados e aos poucos eu fui desenvolvendo a paixãozinha por tudo o que tinha a ver com marketing, não é? Principalmente pelo consumidor, perceber o comportamento das pessoas, e foi aí que eu desenvolvi todas as minhas estratégias depois de aprender muito mais sobre isso. A paixão do marketing é a criatividade, o poder ser originais, o poder ter uma ideia diferente, o poder comunicá-la de uma forma diferente, o poder fazer vários testes para perceber o comportamento das pessoas de acordo com cada um deles, não é? O comportamento é genial, não é? Mas gostas mais, por exemplo, sim, gostas mais, por exemplo, da parte da criatividade ou a parte técnica no marketing? Não, gosto mais da estratégia. A parte técnica, acho chata. aquela coisa, eu acho que é óbvio, eu tenho uma equipe que faz toda a parte técnica, não é? E eu conheço a parte técnica, portanto é importante conhecê-la para perceber como é que funciona, mas sim, de trabalhar CRMs, de trabalhar o Business Manager do Facebook, para mim é uma coisa chata. Eu gosto de pegar no projeto, idealizá-lo, fazer o esquemazinho, perceber como é que vai funcionar, o que é que se faz em cada situação, qual é a altura dessa comunicação, daquela comunicação. Eu gosto mesmo é da estratégia toda e conseguir integrar tudo isso e depois passar a cada uma das equipes, das áreas deles, não é? O que é que cada um tem que fazer em cada área, e a parte técnica eu deixo com os
especialistas, porque programação é uma coisa chata. Programação é uma coisa E nós aqui, por acaso, nas Girl Bosses, no curso, portanto, no Girl Bosses Mastermind, nós falamos bastante disso, ou seja, é um curso, no fundo, que tem esta dualidade, que é o desenvolvimento pessoal e depois terminamos com o desenvolvimento profissional, no sentido em que é importante percebermos as bases para depois, mais tarde, podermos eventualmente delegar. Mas é importante, na nossa visão, nós termos esse conhecimento para depois conseguirmos também avaliar se o trabalho está a ser realmente, efetivamente, bem feito pelo profissional que depois delegamos essa tarefa, porque nós, enquanto empreendedores, no início, talvez tenhamos que fazer tudo nós mesmos, mas mais tarde, com o crescimento do negócio ou do projeto, pode haver essa possibilidade. Então não sei se aconteceu isso no teu caso, no início. Ainda acontece, ainda há coisas que sou eu que faço. Ainda há coisas que sou eu que faço. As minhas redes sociais, os meus anúncios, sou eu que faço todos. Mas não dá para conseguir ter o foco em duas coisas ou várias em simultâneo, porque uma estratégia tem muitos pontos em simultâneo. E é impossível eu conseguir idealizar a estratégia e eu ser muito boa e depois na execução de todos os passos, não é? Eu posso ser muito boa em funis e não ser muito boa depois em Google Ads ou em Facebook Ads. Então é preciso saber o que é que as ferramentas nos dão, o que é que as plataformas têm para nós conseguirmos extrair, porque senão eu não consigo, na minha estratégia, colocar aquilo que eu vou tirar de bom de cada uma das plataformas. Então eu tenho que conhecer as ferramentas todas e perceber o que é que dá para extrair de cada uma delas. Agora, sempre que a gente consegue delegar a parte de execução a uma pessoa responsável ou a alguém que seja técnico nessa área, é melhor, porque conseguimos libertar-nos para pensar novamente no negócio, que eu acho que é o grande problema dos negócios e dos novos empreendedores, é querermos fazer tudo, pensarmos em tudo e vai falhar, porque nós não conseguimos pensar em tudo e esquecemos principalmente de pensar no negócio, porque a gente depois começa a pensar no produto. Ora, o meu negócio agora vai lançar este produto e a gente foca-se no produto de tal forma e no lançamento do produto e na venda do produto que nos esquecemos da estratégia de negócio, que é uma coisa completamente diferente, mas que um empreendedor tem que ter muito em consideração. Porque quando nós nos esquecemos de gerir o nosso negócio, quando chegamos mais à frente vamos perceber que falhamos em algumas coisas e algumas delas já vai ser tarde para recuperar. Então é preciso saber delegar, que é uma coisa muito difícil até para mim, eu confesso, mas é preciso saber delegar, é uma coisa que também se aprende, não é? Porque efetivamente eu sei usar as ferramentas todas e sim, no início nós até nos sentimos, principalmente nós mulheres, nós sentimos que valemos muito mais quando conseguimos fazer tudo sozinhos. É verdade. Dá-nos uma motivação gigante conseguir pegar num site e instalar um template e desenvolver aquilo e pôr aquilo online e depois fazer os anúncios e fazer a imagem, fazer o copy, fazer tudo. E nós sentimos com muito poder porque conseguimos sozinhas e nós muito mais até que os homens gostamos de mostrar que conseguimos fazer muitas coisas, não é? Só que isso não funciona, as coisas não funcionam dessa forma, até porque depois normalmente nós sofremos um desgaste muito grande quando tentamos fazer essas coisas todas, porque depois temos todas as outras coisas que as mulheres têm, não é? Porque temos uma casa, temos, no meu caso, filhos, animais de estimação, portanto, há todo o mundo, não é? Maridos, namorados, enfim, nós temos imensas coisas em que pensar e sim, dá-nos imenso prazer mostrar que conseguimos fazer muitas coisas, mas não é saudável nem para nós, nem para o nosso negócio, nós fazermos ou esforçarmos para que seja assim. É mesmo uma aprendizagem muito grande o delegar. E eu fui aprendendo também porque trabalhar 7 dias por semana, 12, 16 horas por dia, todos os dias, foi durante muito tempo a minha vida. E então eu comecei por trabalhar de casa também, ou seja, nós não temos noção de quando é que para o horário de trabalho e passa a ser horário recreativo, às vezes não existe, não é? Tudo a mesma coisa. Exatamente, e fazemos imensas coisas e temos imenso prazer de mostrar que já fizemos mais, mas ao longo do tempo o desgaste é muito, muito, muito grande e não é saudável para a empresa, até porque nós conseguimos tirar muito mais benefício quando conseguimos delegar e conseguimos ganhar esse tempo para nós e para
para a estratégia, que para mim é sempre o mais importante, tanto nos negócios como nos projetos, como nos produtos, ou como no marketing. A estratégia é o mais importante. Tens a ideia de que, por exemplo, quando alguém quer tornar-se num empreendedor digital e achas que as pessoas têm a ideia que é algo barato ou gratuito até, porque é online? Tem, as pessoas acham... Não é como se fôssemos abrir um restaurante como tu, não é? Temos que abri-lo e decorá-lo e pagar o aluguer, não é? Sim, dá negócio. Não vamos olhar para isto como uma coisa que nós vamos fazer gratuita só porque dá para fazer gratuito e é engraçado. Não, vamos pensar desde o princípio que isto é um negócio. E se eu para abrir um restaurante ou para abrir uma loja vou ter que pagar a renda, vou ter que pagar a água, vou ter que pagar a luz e vou ter que decorar o mínimo possível, vamos pensar num investimento no digital exatamente da mesma forma. Que é, eu vou criar um site, um blog, seja o que for, apesar das plataformas depois de redes sociais, por exemplo, são todas gratuitas e existem imensas plataformas também para criar sites e blogs de forma gratuita, mas se nós fizermos isto de forma gratuita, vamos ser só mais um no meio de milhões, não é? Milhões e milhões e milhões, porque a concorrência cada vez é maior. E então, se isto é um negócio, vamos olhar para ele como um negócio desde o primeiro dia, não é uma brincadeira. Então, vamos escolher uma coisa que seja boa, ou pelo menos razoável, que dê para começar, e vamos pensar que investimento é que nós queremos fazer ao longo do tempo. Podemos começar com um pouquinho, vamos começando devagar, vamos vendendo, vamos reinvestindo. E senão vamos olhar para isto como um part-time, né? Que arranjamos uma coisa gratuita, depois vamos vendendo e vamos gastando o dinheiro e nunca profissionalizamos a coisa. Mas que é o que acontece muitas vezes. Mas sabes que uma pergunta que fazem muito nas Girlbosses é quanto tempo é que tem que se deixar passar até perceber, ok, isto está a funcionar ou não está a funcionar? Até quanto tempo é que temos de deixar de passar até ter um rendimento daquele negócio onde eu investi uma certa quantia? Depende do negócio e depende do investimento, não é? Porque se eu investir 5.000 euros por mês, eu vou ter um retorno muito mais rápido do que se eu investir 50, não é? Então, aqui temos que ver muito bem, primeiro, que tipo de negócio é que é? Há negócios que se calhar vão demorar muitos anos ou nunca vão dar muito dinheiro por mês, não é? Há outros negócios que ao fim de um mês, 2 meses estão a dar muito dinheiro. Então, depende do tipo de negócio e depende do investimento que é feito. Quais foram as ferramentas que foram escolhidas para trabalhar, quais são as plataformas com que se trabalha, qual é o investimento que se faz, se é profissionalizado ou não, qual é o objetivo. Depois, até fazer um anúncio, é preciso saber o que é que se está a fazer, não é? Porque fazer um anúncio é fácil, qualquer pessoa carrega num botão, até porque as plataformas já vêm preparadinhas para a gente clicar nos botõezinhos e aquilo é muito simples. Mas se nós não soubermos qual é a nossa estratégia, não sabemos qual é o nosso objetivo, não é? Ou vice-versa. E então, se nós não sabemos o que é que estamos a fazer, muitas vezes as pessoas não estão a investir, às vezes as pessoas estão a gastar. Elas estão a fazer mal o trabalho delas, não é? Então, depende. Há projetos que dá para ganhar dinheiro no primeiro dia. E então, em marketing de afiliados, há projetos que dá para criar hoje, começar a investir, mas é preciso investir, e amanhã já estar a fazer vendas e ter resultados. Há outros projetos que não, se eu quiser trabalhar isso de forma orgânica, se calhar vou demorar, o mesmo projeto vai demorar 2 anos, 3 anos, facilmente. Quando estamos aqui a falar, por exemplo, que a maior parte das participantes, das pessoas que vêm às nossas formações, aos nossos cursos, seja online ou não, querem desenvolver a sua marca pessoal. Estamos a falar, não é, de personal branding, de ganhar notoriedade, de credibilidade, ou seja, é um processo que é lento, não acontece do dia para a noite, e então surge esta dúvida de quando é que eu vou poder lançar, se calhar, o meu primeiro curso, ou o meu primeiro workshop, ou o que for, não é? O meu Mas produto não há um limite. digital, o meu primeiro e-book, que eu possa
ter um retorno, porque estamos a falar de uma marca pessoal, ninguém me conhece ainda, logo na primeira semana, então fica esta dúvida assim no ar. Sim, eu já trabalho nisto há 10 anos, não é? Então, nesta área, isto demora algum tempo, mas depois eu vou lançar, talvez ainda esta semana, um e-book gratuito, que é uma forma também de ganharmos autoridade, é dar alguma coisa, é mostrar o nosso trabalho de forma gratuita. E o que eu vejo muitas vezes é as pessoas que nem sequer têm autoridade quererem começar a vender a coisa mais básica. Sim, se ninguém te conhece, tu vais ter que investir. Se não for dinheiro, pelo menos tempo, não é? Então, cria alguma coisa, mesmo que não seja investir dinheiro, cria alguma coisa com o teu tempo que tu possas mostrar às pessoas que aquilo é o teu trabalho, para elas te conhecerem, para conhecerem aquilo que tu fazes, para num próximo passo já poderes vender. O primeiro passo nunca pode ser vender, não é? As pessoas não sabem quem é que nós somos, como é que nós vamos entrar a querer vender. Até pode, quando a pessoa tem muita autoridade e consegue impactar alguém que não a conhece, pode-lhe tentar vender, porque quando ela vai perceber a credibilidade e vai pesquisar sobre ela, automaticamente ela vai comprar, não é? Mas não dá para fazer isso com uma pessoa que tem, sei lá, 50 seguidores, 100 seguidores, 200 seguidores, porque a primeira coisa que as pessoas vão pensar é o pai, a mãe, o tio e os primos, não é? Então, se ninguém confia no trabalho dela, por que é que eu vou confiar? Então nós temos que dar também. Eu estou a fazer uma série de lives agora dia sim, dia não. Na realidade estou a fazer todos os dias em algum canal, mas nos nossos canais dia sim, dia não, para darmos conteúdo gratuito às pessoas, para elas saberem como é que elas trabalham a partir de casa. Precisamente para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Nós conseguimos ajudar as pessoas de forma gratuita, sem nada em troca, ao mesmo tempo que nós estamos a ganhar notoriedade, porque as pessoas estão a assistir às nossas lives e a ver aquilo que a gente faz e como é que a gente faz. E damos conteúdo efetivamente. Aliás, nós fazemos resumos que são mini e-books todos os dias das lives e disponibilizamos às pessoas. Porque é a única forma, eu faço isto, eu tenho que pagar grandes campanhas para chegar às pessoas. Se não investimos dinheiro, investimos tempo. Uma das duas coisas nós temos que investir. Não dá para pôr a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, não é? Primeiro trabalho, depois o retorno. Não é? Mas há formas de conseguir retorno imediato. A marca pessoal é uma coisa com algum tempo, é preciso ganhar credibilidade. Mas não quer dizer que uma pessoa com 1000 seguidores não tenha muita credibilidade entre aqueles seguidores e não consiga vender o produto dela. E tem uma taxa de conversão bastante alta também. Portanto, ou se calhar até mais alta do que quem tem muitos seguidores, porque aqueles efetivamente conhecem, não é? Não quer dizer que uma pessoa com 1000, 2000, 3000 não venda produtos. Não há uma lei que diga só podes lançar depois de X anos de trabalho ou depois de X seguidores. Não há. Então, testa, não é? Às vezes testar. Às vezes converte. Eu conheço pessoas que não têm muitos seguidores e fazem imenso dinheiro a vender, porque aqueles que têm são efetivamente muito fiéis ao trabalho deles. Exatamente. E há pessoas que têm imensos seguidores e depois não vendem, porque não têm a credibilidade da venda, por exemplo. Sim, houve até recentemente um caso de uma influenciadora que lançou uma marca de roupa e tinha milhares de seguidores e não teve nenhuma venda. Não conseguiu vender a blusa que ela queria vender. Sim, portanto acho que esse é um bom exemplo daquilo que estamos a falar agora. O número de seguidores não é uma métrica e o tempo de experiência também não, porque há pessoas com pouco tempo de experiência, mas com muito mais capacidade do que pessoas que trabalham há muitos anos numa área, né? Então, já nem uma coisa nem outra, obviamente que ajuda, né? Ajuda se tiver seguidores, se tiver experiência. Não ajuda a tê-los, ajuda se conseguir comunicar isso, conseguir mostrar isso às pessoas, porque tê-los só por ter não valem nada, né? Então é preciso mostrar às pessoas que eles existem e que funcionam. Não adianta ter muitos seguidores e depois não ter interação, por exemplo, não é? Verdade. É porque as pessoas não se ligam. Olha, e agora voltando um bocadinho para ti, para a tua vida, tiveste alguma dificuldade enquanto mulher empreendedora aqui em Portugal? Eu acho que tenho todos os dias ainda. Há sempre. Há sempre. Eu tenho histórias hilariantes de ligarem para a agência, por exemplo, e eu nunca atendo o telefone.
E tenho uma história maravilhosa que eu estava sozinha, numa hora do almoço, e eu atendi o telefone e pediram-me para falar com o meu patrão. E eu, com certeza, liguei mais tarde porque ele de momento não está, e achei muito engraçado. E a pessoa ligou e depois queria fechar um negócio e obviamente eu não fechei, não é? Mas dá para entender exatamente a mentalidade da pessoa que me ligou. Como foi uma mulher que atendeu o telefone, era a secretária de certeza absoluta. Nunca podia ser a dona da empresa. Se tivesse tido um homem a atender o telefone, com certeza que seria o patrão, não é? Mas como foi uma mulher, era a secretária de certeza absoluta. Eu tenho isto muitas vezes. Historinhas assim que as pessoas ainda não dão o devido valor à mulher. O valor da capacidade, do conseguir fazer, do sim, é o meu trabalho. Sim, eu tenho um sócio. A empresa não é só minha, aquela, a outra é, mas é aquilo de, se há um homem e uma mulher, é porque ela vai à boleia dele, não é? Porque é ele que tem que dar a cara, é ele que é chamado para falar, é ele que tem que aparecer, nunca é a mulher, principalmente quando as coisas são feitas por outras mulheres. E tu sentes ainda hoje em dia isso? Não só no início, ainda hoje em dia? Sim, é hoje em dia, sim. Sim, continua exatamente igual. Aliás, não houve melhoria? Não sei. Eu sinceramente não. Até acho que sou mais respeitada por homens do que pelas mulheres. É muito engraçado. Acho que os homens respeitam-me muito mais enquanto empresária, enquanto profissional, do que as outras mulheres, que é uma coisa que me faz muita confusão. Imagino. E acho maravilhoso criarem-se todas estas coisas do feminismo e nós sermos muito mais machistas que os próprios homens, não é? Então, isso é a minha visão. Eu não me ligo a nada destas coisas porque de quem eu sofri mais machismo foi sempre da parte das mulheres e não da parte dos homens. Então, não quer dizer que não os haja, porque também há, obviamente, não é? E então, nós empresários, se estivermos numa mesa com aqueles empresários mais velhos, não é? São aqueles senhores com muitos anos, fica mais difícil. Eles são muito simpáticos, não é? Porque olha a menina, mas há sempre aquela coisa do poder. O poder é sempre uma coisa muito mais... Sentes essa energia muito masculina ali no espaço, não é? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, mas isso não me faz diferença, porque eu acho que tem mesmo a ver, até porque eu estudo comportamento, né? E tem a ver com o homem, ele querer marcar a presença dele de uma forma muito mais imponente, porque efetivamente na sociedade ele é assim e geneticamente ele também é assim. O homem tem a sua imponência. Faz muito mais confusão sentir esse tipo de coisas por mulheres, porque se estiver numa sala ou numa mesa com vários empresários, homens e mulheres, mais facilmente os homens são simpáticos e comunicam comigo do que as mulheres, por exemplo. Não é? Ficam sempre cada uma no seu lugar a mostrar que eu sou mais importante do que tu. É uma coisa giríssima. Sabes que ainda agora no festival Unstoppable Women falou-se da energia masculina, no dia da espiritualidade e do bem-estar falou-se da energia masculina e energia feminina. E que era importante equilibrarmos as duas, porque normalmente as mulheres que têm espírito empreendedor têm muita energia masculina. E a energia masculina é muito direcionada para a ação, para o fazer. E como estavas a dizer há bocadinho que tens de controlar para não lançar outra ideia e tentas incorporar as novas ideias no negócio, essa energia está muito presente nas mulheres como tu, como eu e como algumas girl bosses aqui também que querem empreender. Então nós temos de também nós mesmas dar valor à nossa energia feminina, porque é muito importante e tanto o homem como a mulher têm as duas. Os homens também têm energia feminina, não é? Felizmente. Exato. E as mulheres, algumas têm a energia feminina a mais e outras masculina a mais. Daí as mulheres empreendedoras muitas vezes se identificarem até mais com os homens,
por causa dessa energia, não é? Nós corremos muito o risco de às vezes nos esquecermos que somos mulheres. É verdade. Pelo meio em que lidamos, pelas coisas com que temos que lidar, que trabalhar, a forma fria que às vezes temos que usar, assumir, não é? Temos que incorporar, não é? Porque não é fácil gerir equipas, não é fácil gerir pessoas, não é fácil, para mim continua a ser o mais difícil, despedir pessoas. Então, às vezes temos que ter uma frieza tão grande que é difícil depois de sair tirar essa capa, não é? E passamos a viver assim, esquecendo-nos que somos mulheres e que também temos uma parte muito sensível. Nós esquecemos, mas essa parte não se esquece, ela está lá, às vezes está assim bem recalcadinha, não é? Nós não a deixamos fluir muito e isso está errado. É difícil controlar, não é? Porque quando nós vivemos com a cabeça sempre no mundo de querer fazer e de querer acontecer e bora lá, vamos criar mais qualquer coisa e é difícil sairmos daí e espera, agora eu vou sair à noite e vou calçar os meus saltos altos e vou vestir aquele vestido e vou-me deixar ser mulher e vou chorar a ver um filme e todas aquelas coisas que fazem parte de nós e que são maravilhosas, não é? Porque é bonito ser mulher, mas é bonito ser mulher com todas essas coisas, não é? Poder chorar a ver um filme, poder sair de saltos altos, só porque sim, só porque me apetece, não é por mais nada, é só porque me apetece ficar bonita para sair, para ir jantar, para ir dançar. Então, é bonito ser mulher com todas essas coisas, ou outras, que cada uma goste, e nós às vezes esquecemos disso, não é? Porque são muitas tarefas num dia, muitas delas com uma energia muito pesada, e sair daí às vezes é difícil. Tu tens algum hábito que te faça conectar contigo mesma? Dar um exemplo, por exemplo, escrever ou meditar. Olha, eu devia dizer que tenho todos porque tenho um centro terapêutico, não é? Eu devia dizer que tenho os hábitos todos. Mas não, isso é que depois até isso eu tenho porque adoro. E usufruo muito pouco porque me esqueço de mim a maior parte dos dias. Mas sim, eu sou mestre de Reiki, portanto, pelo menos eu medito, gosto de estar comigo, aprendi a estar na minha solitude de vez em quando para poder acalmar a minha mente e tirar a confusão toda que anda aqui e meditar um bocadinho, sim. Então achas importante todos os dias. Muito, achas importante mesmo que todas as pessoas que, aliás, não só empreendedoras, qualquer profissional ativo, digamos assim, deve ter uma rotina de conexão. Deve ter um escape. Deve ter um escape. Pode ser meditar, pode ser ir ao ginásio, pode ser ir caminhar, pode ser ler, pode ser escrever, mas tem que ser um escape que tenha a consciência que aquilo é um escape. Ou seja, eu, por exemplo, adoro ler, mas não é um escape para mim. Porque eu estou a interpretar aquilo tudo que eu estou a ler, a maior parte das vezes estou a ler livros técnicos, portanto não é escape nenhum. Porque as pessoas dizem, eu adoro ler, e o que é que estás a ler? Um livro técnico que tem a ver com a área. Isso não é escape nenhum, porque estás a trabalhar. Eu quando estou a ler um livro técnico, eu estou a trabalhar, eu estou a aprender. Então é uma coisa que tem que ser mesmo, isto é o meu escape. Ou seja, eu vou caminhar 1 hora porque isto é o escape para eu tirar tudo da minha cabeça e forçar-me para, quando eu estou a caminhar, não estar a pensar em mais nada. Eu tenho que ter foco que aquele momento é exatamente para não pensar em mais nada. Mesma coisa que quando vamos meditar, por exemplo, as pessoas dizem que não conseguem, obviamente, se elas se quiserem treinar, conseguem, toda a gente consegue, mas quem não quiser meditar vai ao ginásio. O que acontece quando está no ginásio? Está tão focada nos exercícios que não está a pensar em mais nada. Isso sim é um escape. Ok, vamos pensar, agora é a minha meia hora e meditar são 10 minutos. Às vezes não é preciso mais que isso, não é? Mas tens todos os dias, por exemplo, todos os dias consegues ter esse escape? Sim, consigo, claro que sim. Antes de ir para a cama, qualquer pessoa consegue ter 10 minutos para meditar. Não me digam que não, por muito cansados que nós estejamos, são 10 minutos. Então, é fácil, ou de manhã, ou à noite, ou à hora de almoço. Eu gosto muito de o fazer à noite porque eu durmo muito mal, problema de empresário, né? Achas que o sono é também
é sempre afetado para quem tem negócio já Para toda a gente não, grande? para toda a gente não. Não, Não, o meu sócio dorme 12 é? horas seguidas, se for preciso. Não, Só eu uma durmo coisa muito de pouco. mulheres empreendedoras. Eu durmo muito pouco e eu acho que dormir é uma perda de tempo. Nós devíamos precisar dormir aí 2 horas por dia e estava bom. Que era para ter as outras todas para conseguir fazer coisas. Eu considero mesmo que dormir é uma perda de tempo, chateia-me imenso termos que dormir. Sabe-me bem, obviamente, como toda a gente, até porque é a única forma de recarregar, mas, mas chateia-me um bocadinho ter que ser tantas horas para ficarmos bem, não é? Se fosse só 2 e a gente ficasse bem, estava ótimo, porque o resto do tempo eu conseguia estar a fazer outra coisa qualquer. Então eu durmo muito pouco e normalmente durmo muito mal e com a meditação ajuda-me imenso a acalmar a mente e a dormir mais tranquilo. Muito bem. E Mas sim, o foco tem que ser mesmo, este momento é mesmo para tirar tudo da minha cabeça e para deixar o resto das coisas fluírem, os pensamentos virem, sei lá, deixar a mente divagar um bocadinho, porque é saudável. achas que é importante também para deixar fluir mais a criatividade, aumentar a nossa capacidade de ser criativo também e inspiracional, ter estas pausas, ou seja, há muitas pessoas que dizem, porque não podemos parar, tenho tanta coisa para fazer, mas achas que às vezes parar, dar um passo atrás, pode ser dar dois à frente, na verdade? Ou três, porque o nosso cérebro não está preparado para a confusão. O nosso cérebro mesmo não está preparado para a confusão. Então, nós não trabalhamos. E quando nós dizemos que temos sempre muita coisa para fazer, já é sinal que nós já temos o nosso cérebro em confusão. Ele já está confuso e baralhado com as coisas que ele próprio tem para fazer. E quanto mais coisas a gente acha que tem para fazer, menos a gente consegue fazer. Precisamente porque enquanto a gente não parar e não deixar que o cérebro ordene as coisas na ordem delas para conseguir executar, ele vai ter sempre a sensação de que tem muita coisa para fazer e não vai conseguir fazê-las. O nosso cérebro bloqueia, e bloqueia literalmente. Então, nós achamos que temos muitas coisas, que não podemos parar, e quanto mais nós andamos nisto, mais ele vai bloqueando até parar mesmo. Né? Então, depois vêm os burnouts e todas Burnout. essas coisas. O nosso cérebro precisa mesmo parar. Então, se nós conseguirmos fazer uma paragem 10 minutos, 15 minutos e deixar o cérebro reorganizar-se, quando nós fazemos uma paragem, normalmente o trabalho a seguir flui muito melhor. Quando nós tiramos um fim de semana que não trabalhamos mesmo, não falamos de trabalho, mas temos que nos deixar viver aquilo, porque muitas vezes a gente diz, vou tirar um fim de semana e não vou trabalhar, mas na cabeça só está trabalho, não é? Então, nós Pois, não estamos a ser fiéis com aquilo que a gente disse, estamos só a dar uma desculpa de que eu estou a recuperar e na realidade não estou, porque a minha cabeça só tem continua. trabalho e já estou a pensar o que é que vou fazer na segunda-feira e o que é que vou fazer a seguir. Isso não funciona. Portanto, tem que ser, vou usufruir deste momento agora, vou estar neste momento agora e quando eu passar para o outro momento o cérebro vai estar lá com muito mais facilidade do que quando ele está sempre no mesmo local. E agora, já agora pegando nesta questão da confusão mental, a nível de marketing, para quem está a começar a comunicar o seu negócio, a sua marca pessoal, no meio de tanto conteúdo, tanta informação, tantos posts, tanta coisa interessante e não interessante, como é que nós nos podemos realmente destacar sem, de facto, sermos mais um conteúdo que está ali só a causar confusão na mente das pessoas? Como é que nós podemos ser uma lufada de ar fresco? Tens alguma dica? Primeiro, ser originais e ser genuínos. Essa confusão de conteúdo que existe, às vezes é tudo igual, não é? Porque falta as pessoas serem genuínas. E muita gente pode falar do mesmo assunto que eu, mas eu sou eu. Então, se eu for genuína comigo, com a forma como eu comunico, eu vou sempre diferenciar-me das outras pessoas, mesmo que nós falemos do mesmo assunto, porque a minha forma de comunicar é diferente da outra. E hoje acontece muitas pessoas que querem trabalhar a sua marca pessoal modelarem-se em alguém. Veem o que é que alguém está a fazer e vão fazer exatamente igual. Mas aquilo que funciona para essa pessoa pode não funcionar ou não vai funcionar para mim, quase certeza, porque a minha forma de estar é outra, porque a minha naturalidade é outra. Então, se eu vou trabalhar porque me moldei a outra pessoa que não tem nada a ver comigo,
eu não vou ser genuína e isso não vai passar. A única forma de nós nos destacarmos é mesmo sendo genuínos, é sendo nós próprios. Quanto mais natural, melhor. Nada de seguir. Obviamente, nós podemos nos inspirar, mas deixar de ser nós não vai funcionar. Mas achas que devemos ser genuínos e ao mesmo tempo criar um equilíbrio, por exemplo, pegando em algumas tendências que estejam a acontecer, como por exemplo, Claro. Eu sei que agora eu tenho de colocar legendas nos meus vídeos porque, apesar de eu não ter paciência nenhuma para isso e nem gostar de ver a minha cara, depois as legendas em baixo parece um anúncio, eu sei que vai ser melhor para a minha audiência, então eu vou fazer isso. Mas aí é uma forma de te adaptar ao teu público. O mais importante é sempre o nosso público, não somos nós. E se o meu público precisa do conteúdo dessa forma, eu vou ter que entregar o conteúdo dessa forma, porque é assim que ele vai consumir. Como toda a gente assiste a vídeo, ou a maior parte das pessoas, e uma porcentagem mesmo muito grande, assiste a vídeos sem som, porque nós assistimos a vídeos em todos os momentos que não devíamos, não é? E toda a gente faz isso. Se os vídeos tiverem legenda, eles vão ser consumidos. Se eles não tiverem legenda, não vão. Acontece o mesmo com os stories, né? A maior parte das pessoas, quando os stories têm música ou qualquer coisa, passam para a frente porque aquilo só está a incomodar. Então, se o meu público precisa do conteúdo com legendas, eu vou ter que trabalhar o meu conteúdo com legendas porque eu estou aqui para servir o meu público e não o contrário, né? Exatamente. Se quisesses deixar assim as tuas dicas de mulher empreendedora, de mulher para mulher, assim que tu achas realmente fundamental e podes tanto dar uma dica a nível de liderança, de desenvolvimento pessoal ou de marketing, como tu queiras, mas que tu achas assim top 3 que devem ter em mente. Primeiro, que eu acho que é mesmo muito importante, é nunca acreditem quando vos dizem que vocês não são capazes. Porque dizem-nos muitas vezes, às vezes sem pronunciar a palavra, mas dizem-nos muitas vezes até por gestos que fazem com o rosto, com os olhos, com o olhar, dizem-nos muitas vezes que nós não somos capazes ou que a nossa ideia não faz sentido, e isso afeta-nos. E nós deixamos, também pelo facto de sermos muito mais emocionais e de precisarmos sempre de ter alguém que nos diga sim, boa ideia, nós precisamos muito de confirmação. Então, deixamos muito que o olhar de outra pessoa nos afete e não nos deixe ir para a frente. E isso é o que eu acho que é das coisas mais importantes que a mulher tem que trabalhar, é o deixar de se afetar, porque principalmente alguém que não pensa como ela, que não está no mesmo nível, e quando eu digo nível é de pensamento, de maturidade, de diária, seja do que for, quando alguém às vezes com um simples olhar consegue destruir-lhe um sonho. E nós permitimos muito que isso aconteça. Só porque alguém olhou de lado ou fez assim ao nariz, que não gostou muito da nossa ideia. Abala logo a nossa confiança, Completamente, não é? Autoconfiança. completamente. E nós deixamos muito que isso aconteça. Pode correr mal? Pode. E só testando é que a gente vai saber. Então, eu sei que eu gosto um bocadinho do risco, mas se não arriscarmos nada, nunca vamos saber se dava certo ou se não dava certo. Não é? Então, precisamos de arriscar, precisamos de deixar de ter medo, precisamos de deixar de que os outros nos digam vai para a gente ir, porque precisamos de confiar em nós. E se falharmos? Temos que ter orgulho porque tentámos, não é? Na vez de ter vergonha porque falhamos, eu só vou falhar se eu tentar. Então eu tenho que ter orgulho porque eu tentei e não ter vergonha porque falhei. Caramba, alguém nunca vai ter vergonha porque nunca tentou nada. Então vai ter orgulho do quê? Não tem vergonha, mas não tem orgulho, não é? Eu, pelo menos, eu falho imensas vezes. Eu já tive imensos projetos que deram errado e coisas que não dão certo. Tentei, aprendi imenso. Então eu tenho orgulho de todos os projetos em que eu estive envolvida, mesmo aqueles que não deram certo, porque eu aprendi neles todos e aprendi muito. E sei que hoje posso acertar muito mais por todos os erros que eu tive lá atrás. Então, e se não for agora, se não der certo aos 30, pode dar aos 50, não é? Com certeza, com certeza. Eu queria muito chegar até bem mais, porque eu tenho projetos ainda lá mais para a frente. E sim, alguns não deram certo aos 30, não sei se darão aos 40, mas se calhar eu aos 50 estou novamente a apostar no mesmo projeto porque eu acredito nele.
e se calhar o timing não era aquele. Exato. Então, eu continuo a acreditar em mim, continuo a acreditar nas minhas capacidades. O projeto que não deu certo aos 30 pode dar aos 40, e se não for aquele, será outro, não é? Só que se eu não tentar, eu nunca vou saber. Muito bom. É preciso perder o medo e acreditarmos muito mais em nós. Porque quando nós acreditamos, caramba, nós conseguimos coisas incríveis, não é? É preciso acreditar, não nos deixarmos afetar. Muito bem. E tens mais alguma dica que queiras passar para além dessa? Além de acreditarmos em nós, que eu acho que tenho, principalmente para nós também mulheres, que é sermos mais simpáticas umas com as outras. Eu adoro ver os meus amigos homens, eles são tão porreiros uns com os outros, não é? Chamam-se gordos e carecas e assim, mas é tão saudável, é porque é bonito, não é? Eu prefiro que me chamem gorda e velha e essas coisas todas, mas que sejam genuínos comigo e que a gente possa, uau, assim somos amigas, não é? É muito mais giro do que sermos tão invejosas, eu acho que é a palavra. É exatamente isso, é quando nos fazem assim com o nariz, de uma ideia genial que a gente teve e que a gente não vai concretizar porque alguém achou que não tinha graça, mas se a gente concretizar, a mesma pessoa vai ter inveja da gente ter tido sucesso. E isso acontece muito mais entre nós mulheres, que somos muito mais umas para as outras. Só somos amigas no dia 8, quando vamos comemorar o Dia da Mulher e vamos todas beber vinho juntas, mas o resto do ano esquecemos-nos muito de que precisamos umas das outras, não é? Pelo menos precisamos de nos respeitar. Exato. Acho que sim, acho que é isso, é acreditar em vocês e respeitarem-se umas às outras. Porque muitas vezes quando nos unimos, muitas vezes até quem está a desenvolver um negócio ou a sua marca pessoal, muitas vezes há parcerias que podem ser de grande valor. Maravilhosas, sim, para ambas as partes. E nós temos muita dificuldade em falar das nossas coisas de uma forma aberta, não é? Gostamos sempre de mascarar um bocadinho, de contar a parte bonitinha, e às vezes nós temos necessidades que, se nós as partilharmos umas com as outras, conseguimos colmatar com muito mais facilidade. Eu também acho que nós não precisamos quase de nos fechar como um culto, que não precisamos dos homens para nada, porque precisamos, e muito. Não é uma coisa de só nós somos capazes de tudo, mas é muito de passarmos a olhar para nós de forma completamente diferente, não é? Começarmos a olhar para nós de igual para igual e não da forma que nós fazemos. Lá está, é buscar um bocadinho desse companheirismo e de parceiros que os homens têm e trazer um bocadinho para o universo feminino. Para nós. Porque não há motivo A descontração, a boa energia, a motivação, não é? Porque quando um amigo diz, tive uma ideia, o outro diz, porreiro, vamos lá. Nós fazemos a sério, tu vais fazer isso, a sério. Somos muito mais desmotivadoras. Muitas vezes somos as primeiras a deitar abaixo, não é? Somos sempre. É mais fácil ser uma mulher a ter esse tipo de observação do que um homem que diz, é grande ideia, porreiro. Mesmo que ele depois não queira saber mais nada, mas só o facto de ter sido positivo na comunicação nos motiva, não é? A mulher às vezes nem fala, basta fazer um gesto e nós já nos desmotivamos. Precisamos do companheirismo, desta forma mais descontraída de nos vermos e de nos motivarmos. E também para o nosso próprio bem. Acho que também claro. É algo que contribui para o nosso estado, para o nosso mindset, não é? Também deixarmos essa atitude de lado que é já tão antiquada, não faz sentido. Nós próprias, né? Olha para o outro com orgulho, olha para a outra com orgulho porque é uma mulher que está a ter sucesso. Porque nós todas fazemos isso, que é olhar para a outra e pensar, a sério, ela, porquê ela? E quanto mais mulheres houver com sucesso, mais rapidamente a nossa realidade, não é? De mais respeitadas vamos ter. Mais respeito pelas mulheres, mais oportunidades igualitárias. Portanto. Sim, sem dúvida. Quanto mais nós nos respeitarmos, mais respeito nós vamos conseguir ter. Então, primeiro precisamos de nos respeitar para depois sermos respeitadas. Boa. Então, espero que tenham gostado, acreditem em vocês e respeitem mais e apoiem as vossas mulheres da vossa vida, amigas, irmãs, mãe, primas, tias, colegas de trabalho, tudo. toda a gente, tudo.
tudo, e sigam a Regina Santana nas redes sociais, porque ela tem conteúdos fantásticos, e ainda para mais, como ela disse, está a fazer lives todos os dias, não é? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não, até vermos onde é que esta Até, situação vai exatamente. continuar, não é? Do Mas Covid-19. há muita coisa para fazer, nada de desanimar. Exatamente. Então, muito obrigada, Regina. Espero que também Joana, tenha muito sido bom obrigada. para Carolina, ti estar obrigada. aqui. Obrigada às duas, muito obrigada pelo convite. Obrigada eu, então. Muito E E obrigada. muitos parabéns um pelo vosso beijinho, projeto. Um um beijinho grande. beijinho. Adeus, Um beijinho. obrigada. Um beijinho a todas. Beijinhos.